Bom, você tem visto, né, o conflito no Oriente Médio e muita gente gosta de entender o que está acontecendo com o petróleo, né? Principalmente porque a gente tem Petrobras aqui na nossa Bolsa Brasileira, várias outras petroleiras, né, privadas que foram surgindo nos últimos anos, tem ETFs para investir em petróleo no mercado internacional, então isso sempre é uma pauta muito grande, está muito próximo de você aí no dia a dia, e acho que muita gente está preocupado nesse momento. O que vai acontecer com o preço do petróleo? Será que vai subir nesse momento? O que eu posso fazer? Será que eu já devo comprar? Ou, eventualmente, o que eu preciso me preocupar? Vou te dar um contexto aqui amplo para você entender o que tem acontecido nos últimos anos e, eventualmente, o que pode acontecer daqui em diante. Bom, primeiro a gente precisa lembrar que o petróleo ele vem em tendência de baixa nos últimos anos, né? Principalmente desde 2022, onde a gente viu o preço do petróleo sair de $70 o barril para cerca ali de 90, quase $100 o barril em meio ao conflito na Ucrânia, onde você teve todos aqueles conflitos energéticos, né? O Nord Stream que foi destruído ali para abastecimento da Europa, toda aquela crise energética que a gente viu na Europa sendo transmitido para o preço do petróleo. Logo depois a gente começou a ver, né, o mercado passando por alguns ajustes e o preço do petróleo voltou a arrumar um cenário de queda. Mas como que esse conflito no Oriente Médio então entra aqui na equação? Aqui a história começa a ficar um pouco mais interessante, né? A gente precisa lembrar que os principais países produtores no mundo hoje de petróleo são a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, Irã. O Brasil aqui tem uma representatividade, mas a Rússia é muito grande e os Estados Unidos se tornou um dos principais produtores, né, principalmente com o fracking nos Estados Unidos, né, o shale gas. E se a gente traçasse aqui números muito ampliados do petróleo no mundo, vamos dizer que a produção diária do mundo gira ali em torno de quase 100 milhões de barris por dia sendo produzidos e são exportados ali numa média de 31, 32 milhões de barris por dia. Estou pegando números aqui de 2022, 2023. Tá? Então a gente está falando que basicamente 1/3 do que é produzido no mundo por dia é exportado, né? Então esses países têm uma influência muito grande na economia global, porque o petróleo, e seus derivados são utilizados em todas as principais economias do mundo e são usados para vários fins, né? Então não só para o combustível que vai dentro do seu carro, tá? Que vão dentro dos caminhões que transportam alimentos para cidades, nas ferrovias que também transportam cargas, mas também vão em bens, né, que estão sendo utilizados todo dia, né? Então, desde a pasta de dente que você usa, o chiclete que você mata, enfim, qualquer coisa, basicamente que você consome que é industrializado, usa, em uma certa medida, derivados de petróleo, né? Então, o petróleo intrinsecamente está ligado com o quê? Com inflação, né? Então, quando você tem um controle na mão desses poucos produtores do preço do petróleo, quanto que você vai exportar, quanto que você vai jogar de petróleo no mundo, eventualmente isso traz para o mundo uma preocupação. E isso não é particular do Irã, tá? A gente está falando aqui principalmente de um conflito que começou a nascer, né, de Israel com o Irã. O Irã representa cerca de 3% da produção global de petróleo. Se a gente pensar isoladamente, se você tem um impacto ali, eventualmente na ponta ali não tão expressivo. Eventualmente, se a gente tiver um ataque material, né, de Israel às principais postos de exploração ali de petróleo do Irã. Mas a gente está falando de um reflexo de cadeia, né? A gente precisa entender dos blocos de participação, o OPEP, agora os BRICS se tornando mais importante, né, onde você já tem agora dentro dos BRICS Plus, né, do BRICS+, você já tem o Irã ali dentro e grande parte desses países que fazem parte da OPEP também participando dos BRICS, e os BRICS hoje representam quase 50% da população mundial, quase ali 40% do PIB global, né? Então a gente está falando de uma zona de influência que se soma também China e Rússia, né, nesse momento, e que podem trazer reflexos materiais para o mundo ocidental do ponto de vista inflacionário. Então a gente vê o petróleo numa tendência de queda no curto prazo, isso tem acontecido, mas eventualmente num cenário de risco, o petróleo poderia passar por uma apreciação, como a gente já viu em diversos outros conflitos, principalmente na Guerra Fria, isso foi mais comum, em que o preço do petróleo era talvez uma das principais variáveis que refletia esse risco global. Então, quando surgiu aquele primeiro ataque do Irã, né, em Israel,
primeiro e único, né, por enquanto, até onde a gente sabe, o preço do petróleo ele subiu já um pouco mais, né? Ele saiu de $70 o barril, foi para 80 e agora virtualmente já voltou. Mas eu teria um pouco de petróleo na minha carteira, tá? Até como uma proteção, eventualmente. Porque por mais que o petróleo rume uma tendência de queda, por todas as substituições que têm acontecido no mundo, e que é uma tendência secular, digamos assim. Vai acontecer esse movimento, mas não agora, né? Eu acho que isso daqui você precisa estar atento. Mas o que eventualmente você pode comprar? Será que é melhor comprar um ETF como o BNO, né, que existe nos Estados Unidos, que você consegue seguir o brand? Ou vale a pena você comprar, de repente, alguma petroleira, ter petróleo na sua carteira, né? A minha sugestão é bem simples, né? Você acompanhar aqui as carteiras da EQI Research. Existe petroleira dentro da nossa carteira aqui, do time de Research da EQI. Então vale a pena você entender a lógica, entender quanto que está custando hoje em bolsa o preço dessas ações, quanto que pode se valorizar, o que é oportunidade, que tipo de ação você tem que fugir nesse momento. Acho que aqui a gente sempre vai estar perto dos acontecimentos e você vai ter mais tranquilidade para se expor nesse segmento.